Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o VILG11, o fundo do setor logístico, que teve desocupação em 2 dos seus ativos, portanto a renda do fundo vai cair, a distribuição de dividendos também. Eu vou comentar aqui com vocês as perspectivas de novas locações nesses imóveis e a perspectiva de rendimento. Vai cair? Deve subir no segundo semestre? O que vai acontecer? Bom, começando aqui o relatório, a gente vê que o valor patrimonial da cota está em R$ 112 e a cota de mercado está por volta de 93. Então a gente vê um desconto relevante. E por que desse desconto? Além de, claro, o cenário macroeconômico. Bom, o fundo tem alguns desafios. No início aqui ele traz a informação que o fundo celebrou um acordo para a venda do centro de distribuição de Cachoeirinha, lá em Porto Alegre. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, deve ter umas 2 semanas, eu vou deixar linkado aqui no vídeo para vocês e na descrição, porque lá eu comentei mais dessa venda, eu mostrei o imóvel, comentei o que o fundo pode fazer com esse dinheiro, se ele vai distribuir o lucro, qual é o lucro, porque o fundo comprou esse ativo a um valor bem menor que esses 100 milhões e está vendendo por 100 milhões, então ele vai oferir um lucro grande. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes para esse vídeo não ficar longo, é só assistir esse outro vídeo, tá bem? Aqui, então, o fundo coloca que 65% da sua receita bruta vai ter vencimento a partir de 2026. Bom, comentário do gestor sobre o cenário macroeconômico, como sempre eu comento com vocês, eu não trago no vídeo porque cada gestor tem uma visão, mas eu sempre recomendo a leitura, é sempre muito interessante para a gente entender qual é a expectativa do mercado e entender a cabeça do gestor. Bom, logo no início aqui, ele traz então uma informação importante, troca de inquilino no ativo Airport Town Guarulhos 3 e extensão do contrato do ativo da Fernão Dias Business Park. Então, no mês de janeiro, o principal inquilino do ativo Airport Town Guarulhos, a transportadora Transmagna, foi substituído por um novo inquilino, que é a Movi, um importante player logístico do cenário nacional. O fundo aqui ele explica que o contrato tinha vencimento em 2023 e o novo locatário, esse novo contrato vai ter vencimento em 60 meses ou 5 anos. Então isso aumentou o prazo médio dos contratos do fundo. As bases comerciais estão em linha com o que vinha sendo praticado no ativo e também no mercado da região de Guarulhos. Com isso, não haverá impacto na distribuição de rendimentos do fundo. Eu só senti falta aqui da informação se tinha alguma multa, enfim, mecanismo para o fundo receber algum valor, tendo em vista que o contrato com a Transmagna tinha vencimento para esse ano, mas ela saiu um pouco antes. Eu acredito que não tinha nenhuma multa a ser recebida, mas o fundo poderia ter esclarecido. Enfim. Também em janeiro foi assinada a extensão contratual para um dos contratos do ativo Fernão Dias Business Park, localizado em Extrema. Então, o inquilino StockTech, com frio, antigo vínculo do fundo se encerraria em março de 23, estendeu por mais 12 meses, então o contrato passa a terminar em março de 24. Não haverá impacto na distribuição de rendimentos. Então, aqui interessante, o fundo conseguiu estender um contrato que estava para vencer, então é menos um problema. Aqui ele comenta rapidamente da venda que eu disse acima. Como eu falei no outro vídeo, eu falo mais detalhadamente. Pessoal, se vocês estiverem gostando do meu conteúdo, peço que deixem like, se inscrevam, comentem. Comentem também sugestões de vídeos, de ativos que vocês querem que eu faça vídeo, tá bom? Obras no Castelo 57 Business Park em São Roque. A gente sabe que esse ativo está quase concluído, então o gestor traz a seguinte informação. No mês de janeiro, o desenvolvedor do ativo informou que optou pela substituição da construtora na fase final de obras. A nova construtora já está mobilizada para a conclusão do projeto e nova previsão de entrega do ativo é para o segundo semestre de 2023. A gente sabe que esse ativo teve um atraso, alguns relatórios atrás, o fundo informou, e agora ele informa a substituição da construtora. Pessoal, para quem não sabe, eu sou advogado, tenho alguns clientes que são construtoras. E a troca, a substituição da construtora não é algo simples. Geralmente, aí pela minha experiência, eu não consigo afirmar para vocês, esse tipo de substituição ocorre por algum problema. E geralmente esse problema não é simples. Então aqui a gestão ela poderia ter explicado. Olha, foi uma substituição porque a própria construtora ela solicitou,
ou o desenvolvedor do ativo ele não estava satisfeito, os atrasos iam se prolongar, o que aconteceu? A gente deve se preocupar ou não? Poderia aqui ter tido um pouquinho mais de detalhe para a gente saber. Bom, durante a fase de obras o fundo recebe 8,5% com base nos desembolsos e depois a gente vai ter aqui uma RMG de 24 meses, também no mesmo cap rate de 8,5%. Seguindo, então o fundo aqui ele fala que ele gerou 66 centavinhos por cota no último mês e tem uma reserva de 15 centavos. Aqui a gente consegue ver que o fundo ele teve essa queda de rendimento em razão disso aqui. Então a gestão ela traz um guidance para o primeiro trimestre, então é um guidance bem curto, não é nem um guidance semestral, entre 0,65 e 0,72. Acredito que seja muito difícil o fundo conseguir chegar na banda superior de 0,72, que era o que o fundo vinha pagando, tendo em vista que houve desocupação nos ativos, principalmente no Caxias Park e no Fernão Dias Business Park. O Caxias Park é um ativo que fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que é uma praça bem complicada. A gente sabe que o Rio, o estado como um todo, vem sofrendo por N motivos há muito tempo, então esses ativos sempre são mais desafiadores. Como está muito curto esse guidance, um trimestre só, a gestão ela espera que ela aloque, né, obviamente, esse ativo para conseguir retomar o seu patamar anterior de dividendos. Entretanto, essa banda de 0,65 até 0,72, ao meu ver, o fundo não vai conseguir atingir essa parte superior. Eu acredito mais em 0,66, 0,67 centavinhos, que foi o que o fundo gerou nesse mês, como a gente acabou de ver. E eu também acredito que aqui faltou uma descrição melhor. A gente sabe que esses ativos foram desocupados e o gestor ele não traz uma informação se tem uma negociação em andamento, se tem muitos inquilinos procurando o imóvel, qual é a situação, ou se simplesmente não tem uma perspectiva porque não tem nenhuma negociação em andamento. O gestor poderia também ter trazido essa informação para a gente. Aqui tem a rentabilidade do fundo, histórica, mais de 157 mil cotistas, uma liquidez de 2,3 milhões por dia, então super tranquilo. Aqui a gente tem um pouquinho de informação sobre a alavancagem, então o fundo tem 1,9 bilhão em ativo, tem 51 milhões mais ou menos em caixa e tem 268 milhões em obrigações financeiras. Então, de líquido das aplicações financeiras, o fundo tem um passivo de 217 milhões, que representa uma alavancagem de praticamente 11,5%. Aqui a gente vê os ativos, as taxas, a gente pode observar que essa aqui está um pouco mais cara, e o prazo de vencimento. A única coisa que eu também sinto falta aqui é no cronograma de amortização dessa dívida, para a gente saber ano a ano quanto que o fundo vai precisar. Como eu disse, o fundo vendeu o ativo de CD Cachoeirinha, está em vias de finalizar a venda, e a gente não sabendo o que o gestor vai fazer com esse montante, se ele pretende fazer aqui algum pré-pagamento, o que ele vai fazer, então a gente tem que acompanhar. Aqui, novamente, a gestão fala sobre a saída dos inquilinos dos ativos Caxias Park e Fernão Dias, e essa aqui é a única informação que o gestor trouxe. A gestão continua atuando proativamente para a reocupação das áreas desocupadas. E essa foi a única informação que eu encontrei. A gente não tem se tem algum inquilino interessado, se tem uma negociação mais avançada, enfim, poderia ter aqui descrito um pouquinho só para a gente saber a temperatura desses dois ativos. Eu acredito que a Fernão Dias deve ser um pouco mais fácil de locar, mas o Caxias Park pode ser que tenha alguma coisa, então o gestor poderia ter dado um parâmetro para a gente. Aqui a gente observa a taxa de ocupação média caiu, né, com essa desocupação, e aqui está o grande desafio do fundo para os próximos meses. Aqui a gente tem a distribuição pelos locatários, tipo de contrato 20% atípico, o restante típico, segmento de atuação a gente vê que é bastante diversificado, e também os estados. A gente consegue observar aqui no VISC, que é o fundo de shoppings da mesma gestora, eles também têm essa linha de raciocínio que é diversificar entre os estados, ou seja, uma diversificação geográfica. E isso aqui também se aplica ao VILG. A gente observa que o fundo tem grande parte do seu portfólio localizado em Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, principalmente essas duas
regiões Minas e São Paulo são as mais quentes, digamos assim, e tem outros ativos espalhados pelo país que, obviamente, a gente tem que sempre avaliar o retorno, como são ativos que estão em praças mais distantes, a gente tem que buscar um retorno maior para compensar o risco. Bom, pessoal, novamente, se vocês estão gostando do vídeo, eu peço que deem like, se inscrevam, comentem, porque sobre esse ativo, VILG11, basicamente o vídeo de hoje é isso. Aqui abaixo o fundo traz mais algumas informações, então ele tem quase 15% de vencimento para 2023. Em abril a gente vai ter um reajuste, né, dos contratos de quase 19%. No mais, acho que é isso. O fundo não traz mais nenhuma informação relevante. Aqui a gente tem a descrição dos ativos. Esse ativo é o ativo mais desafiador em Duque de Caxias, tem uma taxa de ocupação de só 36%, ou seja, grande parte está vaga, e é um dos grandes desafios do fundo. Bom, pessoal, se gostaram, novamente deixem like, se inscrevam e até o próximo vídeo.